Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandrino e nesse vídeo nós vamos resolver duas fantásticas questões da última prova do Enem. Eu acho que você vai gostar muito, mas muito mesmo. Veja aqui com a gente, por favor. Numa pista circular de raio 0,3 km, são colocados aparelhos de ginástica nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Observe aqui a disposição da pista circular, e aqui nós temos os pontos P, Q e R. Isso aqui é o centro da circunferência, digamos. Ele continua dizendo, se o ângulo PRQ tem medida π/5 radianos, a distância que uma pessoa percorrerá indo de P a Q no sentido anti-horário será 0,009π, 0,03π, 0,06π, 0,12π ou 0,18π. Uma questão muito legal, simples e gostosa. Vamos observar inicialmente os dados que o problema nos dá. Observe, ele diz que essa circunferência apresenta um raio de 0,3 km. Deixe-me fazer logo aqui esse raio 0,3 km. Então nós temos aqui o raio e ele diz que esse raio é exatamente 0,3 quilômetro, ok? 0,3. Vamos observar outro dado. Ele diz em diante que o ângulo PRQ é esse aqui, PRQ. Vamos construir então esse ângulo, e ele diz que esse ângulo ele mede π/5 radianos. Vamos construir aqui esse ângulo para facilitar a questão, tá? Aqui ó, temos o ângulo PR, só falta Q, vamos colocar aqui. E aqui nós temos o ângulo PRQ. Ele diz que esse ângulo PRQ, esse aqui ó, observando, esse ângulo, ele diz que mede π/5. O valor de π radiano são 180 graus. Π são 180. π/5, isso é dividir 180 por 5, eu tenho 36 graus, ok? Colocar aqui, ó, 36 graus. Eu acho que está simples. 36 graus. Esse ângulo que está na linha da circunferência, nós chamamos de ângulo inscrito. É um ângulo inscrito. E eu posso trazê-lo para o centro, para a gente descobrir o seu ângulo central, ok? Vamos colocá-lo aqui no centro. Se eu trouxer para o centro, ele vai ficar aqui. Vamos trazer ele para o centro. Bom, e aí eu trouxe esse ângulo para aqui para o centro. Aqui eu tenho o seu ângulo central. Aqui nós temos o ângulo central desse. Esse é o inscrito, esse é o central. O ângulo central é sempre o dobro do inscrito. Então, se esse é 36, você tem que aqui é 72 graus. Ok? 72 graus. Então, já andamos a metade do caminho, ou mais da metade. Ok? O que é que o problema pergunta? Ele diz assim, questão do Enem. A distância que uma pessoa percorrerá indo de P a Q, indo de P até Q, não é no sentido horário, não é no sentido do relógio, mas é no sentido anti-horário, é por aqui, pelo caminho mais próximo. Que distância é essa? Em outras palavras, ele está apenas querendo descobrir que distância seria essa, saindo daqui e indo, ó, até a posição Q. Ok? Que distância seria essa? E eu quero determinar esse comprimento, o comprimento desse arco aqui.
Não é simples? Então vamos com calma. Observe, se eu quisesse a circunferência toda, comprimento da circunferência, você sabe que seria 2 vezes π vezes o raio. Não é assim? É o comprimento da circunferência toda. Mas eu não quero o comprimento da circunferência toda. Eu quero apenas o comprimento desse arco. Então, o comprimento do arco, vamos colocar assim, ó, comprimento do arco, eu pego o comprimento da circunferência toda e vou multiplicar por uma fração. E que fração é essa, Alexandrino? Uma fração onde em cima nós temos o menor ângulo, 72 graus, e embaixo a gente coloca a circunferência completa. Toda vez a circunferência completa, 360 graus. Não é simples? Então nós temos, esse é o valor que a gente quer achar. O comprimento desse arco aqui é 2πr vezes 72, que é essa abertura, dividido por 360. Isso aqui dá para a gente até simplificar. Se você observar, dá para a gente simplificar em cima e embaixo. Dá para dividir por 72, dá para dividir aqui por 72, em cima e embaixo. Para ficar mais simples, olha o que é que vai aparecer. Comprimento desse arco vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Ele diz que o raio é 0,3 km. Vamos colocar aqui, 0,3 vezes essa fração. 72 por 72 dá apenas 1. 360 por 72 dá apenas 5. E já estamos aí na iminência de concluir. Então, vamos determinar finalmente quem é o comprimento desse arco. Vai ser igual a 2 vezes 0,3, que é 0,6. Não esqueça do π. 0,6π dividido por 5. Finalmente conseguimos. O comprimento desse arco é indubitavelmente esse valor. 0,6 por 5, fazendo a continha, você vai ter 0,12 e π. Esse é o comprimento. Está em quilômetro, então nós temos 0,12 π, isso em quilômetro. Essa seria a nossa resposta final. Então, a resposta dessa questão está diante da gente, simplesmente 0,12 π quilômetro. Esse seria o percurso feito por uma pessoa que percorresse ou fizesse esse trajeto de P a Q. E nesse caso, a alternativa 0,12 π seria exatamente a letra D. Ok? Simples assim. Agora veja essa outra questão. Massa também. Muito bem posta nesse último Enem. Olha só. Um gerente fez um estudo da empresa em que trabalha, analisando as receitas dos 3 últimos anos. Primeiro ano, a receita foi 2,2 bilhões. No ano 2, foi 4,2 bilhões. No ano 3, foi 7,4 bilhões. Sabendo-se que a variação do ano 4 para o 3 seria igual à variação do ano 3 para o 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do 2 para o 1, o valor da receita mínima em bilhões de reais no ano 4 será 10, 12, 13,2, 16,8 ou 20,6. Não sei se deu para entender direitinho, mas você vai entender agora. Vamos observar essas variações aqui, que ele está pedindo e trabalhando com ela. Qual seria a variação do ano 2 para o 1? A diferença entre eles. Vamos colocar aqui. Ano 2 em relação ao ano 1. Tá bom? Vamos colocar aqui. Quanto seria do ano 2 menos o ano 1? Esse menos esse seria igual a 2. Eu vou precisar disso daqui a pouco. Vamos observar a variação entre o ano 3 e o 2.
é 3 menos 2, vamos colocar aqui o ano 3 menos o valor do ano 2. Olha quanto seria esse menos esse, 3,2. 3,2. Vamos precisar. E agora ele diz assim, sabes que a variação do ano 4 para o ano 3, vamos calcular agora, do ano 4 em relação ao ano 3, a diferença entre elas, ele diz que seria igual à variação do 3 para o 2, variação do 3 para o 2 está aqui, 3,2, adicionada, ele diz adicionada à média aritmética. Então vamos fazer um traço, porque é a média entre duas coisas que ele quer aqui. Como é que se calcula a média entre duas coisas? Pega uma mais a outra e divide por 2. Então ele disse que é a variação do 3 para 2, está aqui, adicionada à média aritmética entre essa variação, ou seja, ela mesma, 3,2, e a da variação 2 para 1. Variação 2 para 1 está aqui, que é 2. A média entre essa e essa. Estamos aqui já determinando a variação de 4 para 3. A variação de 4 em relação a 3 seria exatamente igual a 3,2 mais esse valorzinho, 3,2 mais 2, seria 5,2, dividido por 2, seria 2,6. Ou seja, a variação de 4 em relação a 3 seria esse mais esse, 5,8. Ok? 5,8. 5,8 seria a variação de 4 em relação a 3. Professor, mas o que ele quer mesmo? Ele quer saber o valor da receita mínima do ano 4. Do ano 4. Você vai concordar que a receita que ele vai ter no ano 4 é a mesma que teve no ano 3, mais a variação entre 4 e 3. Em outras palavras, o valor que ele vai arrecadar no ano 4 vai ser o que arrecadou no ano 3, mais a diferença do 3 para o 4. Não é isso? Então vamos colocar aqui a diferença entre 3 e 4. 4 e 3 aqui. Quanto é que seria esse valor? No terceiro ano a gente tem aqui o valor que ele arrecadou, 7,4. Mais a diferença entre o 4 e o 3, nós temos aqui 5,8. Ok? Finalmente, nós descobrimos quanto será a renda desta empresa, quanto será a receita dessa empresa no quarto ano. 7,4 mais 5,8. Se nós somarmos esses dois valores, nós teremos 13,2. 13,2 bilhões de reais. E essa seria a nossa resposta final. Exatamente 13,2. Aí você que está se preparando para o Enem, essa seria a nossa resposta e a alternativa exata seria a letra C. Entendeu mesmo? Simples assim. E aí, você gostou? Deixe já o seu like, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos e se inscreva já no nosso canal. Matemática Simples Assim. Eu te espero no próximo.